Por trás de cada cena, há segredos que você talvez nunca tenha notado. Aqui, o tempo corre. E a verdade vem à tona em poucos minutos. Você está no Filmes em Minutos, onde cada segundo conta. É um dia normal em uma usina elétrica em Hong Kong quando de repente uma pessoa misteriosa invade o sistema. A máquina de resfriamento é desligada e logo o calor causa uma grande explosão. Centenas de trabalhadores morrem ou ficam gravemente feridos e pessoas num raio de 10 quilômetros são evacuadas. Enquanto isso, em uma prisão nos Estados Unidos, o hacker Nick é algemado e retirado da cela. Os policiais encontram um dispositivo escondido entre seus pertences e descobrem que todos os criminosos do bloco de Nick receberam dinheiro recentemente, então acham que foi ele. Nick nega imediatamente. Na China, o capitão Dawei explica ao governo que a usina foi invadida com uma ferramenta de acesso remoto, ou ERAT, e isso foi possível porque os sistemas da usina são muito antigos e sem segurança. Também é revelado que reatores do mesmo modelo nos Estados Unidos foram atacados ao mesmo tempo. Dawei acredita que pode pegar o hacker, mas precisa de acesso aos computadores da usina para rastreá-lo. Infelizmente, a usina ainda está incrivelmente quente e é impossível entrar, então Dawei terá que esperar esfriar. Ele pede ajuda ao FBI e a agente Carol precisa convencer seu chefe de que trabalhar com a China é uma boa ideia. Eventualmente, Dawei consegue o código do ataque à planta americana, mas ele não tem o conhecimento necessário para decifrá-lo. Então decide recrutar sua irmã Lian, que é engenheira de redes. Naquela noite, a Bolsa de Comércio Mercantil em Chicago também é alvo do hacker, e todos os números começam a subir numa velocidade insana. No dia seguinte, o FBI faz uma reunião para analisar o caso, e ao olhar o código, concluem que o hack foi escrito por duas pessoas. Dawei não se impressiona com o relatório porque é muito básico e pede que Carol convença Nick a ajudá-los. Nick tem um longo histórico de roubos a bancos usando hackeamento, e Carol acha um absurdo confiar nele. Dawei não tem escolha a não ser revelar um segredo. Metade do código do ERAT foi escrito por ele como piada na época da faculdade, e a outra metade foi escrita por Nick. Parece que o hacker roubou o código deles e o modificou para realizar os ataques. Se quiserem pegar esse cara, precisarão de alguém que entenda o código de verdade. Um agente do FBI visita Nick na prisão, oferecendo liberdade em troca de ajuda no caso. No entanto, ao ler o contrato, Nick percebe que só ficaria livre por algumas semanas, então se recusa a assinar. Em vez disso, ele propõe um novo acordo. Se ele pegar o hacker, sua pena termina. Se não conseguir, pode ser mandado de volta para a prisão. O FBI está tão desesperado que aceita o acordo, e Dawei busca Nick para um reencontro caloroso. Durante o voo, Dawei mostra o código modificado a Nick, e Carol o repreende. Isso porque parte do acordo é que Nick só pode ter acesso a computadores com supervisão do FBI. Momentos depois, Nick é autorizado a olhar os terminais da Bolsa de Comércio Mercantil, que possuem um firewall mais seguro. A única maneira de inserir um vírus seria pessoalmente, e apenas o chefe tem acesso com a impressão digital. Nick analisa as informações e descobre que alguém escondeu código malicioso no pendrive do chefe. Enquanto pensam em possíveis suspeitos, o chefe se lembra de um tal de Lozano, que trabalhou lá por apenas um mês e desapareceu misteriosamente. Depois, Nick e os irmãos analisam o código e percebem que há linhas inacabadas. Concluem que o hacker precisava de dinheiro rapidamente, então atacou o mercado da soja para encher a conta, e agora tem tempo para terminar o código. Isso indica que ele planeja um ataque ainda maior. Enquanto isso, o FBI encontra Lozano nas câmeras de segurança e, ao observar suas tatuagens, descobre que ele faz parte de uma gangue e falsificou sua identidade para conseguir o emprego. Enviar muitos agentes chamaria atenção. Então Nick e Lian se oferecem para conversar com ele. Embora Nick receba uma tornozeleira eletrônica para impedir fuga, a dupla entra no apartamento de Lozano e o encontra morto com uma agulha no braço. Nick e Lian verificam os computadores de Lozano e acham dispositivos poderosos que criptografam todos os dados e mantêm o usuário anônimo, sem endereço IP, algo que o hacker deve ter configurado. Há um e-mail misterioso marcando um encontro
encontro, e Nick responde para confirmar hora e local. O agente que vigia Nick tenta relatar o ocorrido, mas está sem sinal. Nick pega o celular dele para consertar e aproveita para modificar o app da tornozeleira. Enquanto isso, Carol e Dawai pedem ao chefe da bolsa de valores acesso a todos os arquivos dos clientes. A princípio, ele se recusa por causa da confidencialidade, mas cede quando Carol ameaça contar à imprensa que o mercado não é mais seguro. Depois de conseguirem os arquivos, Dawai e Carol analisam a lista de vendas até encontrarem 3 transações de grande volume feitas no momento exato para lucrar com o hack. Essas transações estão ligadas a contas bancárias em Hong Kong. À noite, Nick e Lien vão a um restaurante para esperar o hacker, mas ele não aparece. Nick nota câmeras de segurança e vai até a sala dos fundos para verificar o computador. Descobre que o hacker estava assistindo tudo por essas câmeras o tempo todo. Ao verificar o software, Nick percebe que o hacker tem um IP na Ucrânia e envia uma mensagem, mas é insultado. Furioso, Nick volta para o salão principal e diz a Lien que precisam sair. Nesse momento, um grupo de capangas entra no restaurante e pergunta quem eles são. Sem dizer uma palavra, Nick começa a lutar com qualquer objeto que consegue pegar, incluindo móveis. Ele consegue derrubar a maioria do grupo e quando o último avança com uma faca, Nick quebra uma garrafa para contra-atacar e vence facilmente a luta. Depois, Nick liga para Dawai para avisar que o e-mail era uma armadilha e que agora o hacker sabe que está sendo seguido. Dawai anuncia que eles viajarão para a China pela manhã para rastrear as contas bancárias, então Nick e Lien passam o resto da noite se divertindo. No dia seguinte, o grupo chega à usina, onde ainda estão resgatando vítimas da explosão. O prédio ainda está quente, então eles precisam esperar para acessar o computador. Em seguida, eles se encontram com a polícia local. Os policiais rastrearam os donos das contas bancárias. Parecem ser 3 bandidos comuns ligados a um criminoso conhecido como Kassar. Então provavelmente são apenas fachada do hacker. A polícia já os vinha monitorando, mas não encontrou nenhuma atividade suspeita. Nick verifica as rotas diárias deles e descobre que há um endereço em comum. Dawai e Nick vão até o local e encontram uma van da polícia vigiando um traficante libanês. Eles analisam as imagens da van. As filmagens mostram que os donos das contas aparecem ali todas as manhãs, mas apenas para mandar mensagens. Com um celular em mãos, Nick investiga a área até encontrar um sinal especial e descobre um transmissor escondido nos arbustos. Eles o conectam a um computador e confirmam que os 3 só precisam passar perto para receber as mensagens do hacker, que podem ser apagadas depois sem deixar rastros. Algum tempo depois, a equipe percebe que o dinheiro foi movido. Isso indica que o hacker sacou tudo. Quando Dawai corre para avisar Nick, descobre que ele estava dormindo com sua irmã. A equipe então parte de helicóptero atrás de Kassar, e durante o voo, Dawai diz a Nick para repensar seu envolvimento com Lien, já que ele pode acabar voltando para a prisão. Quando chegam ao local, descobrem que os agentes de vigilância foram assassinados. Eles invadem o prédio e procuram em todos os cômodos. Parece que Kassar e seus capangas já fugiram. Há uma passagem secreta no chão e a equipe desce para continuar a busca. De repente, os criminosos abrem fogo e matam vários agentes que revidam imediatamente. Kassar também está lá e pega um agente como escudo. Ele atira em mais alguns homens e depois esfaqueia seu refém no pescoço. Quando Kassar e os outros saem do túnel, preparam os explosivos para detoná-lo. Mas a outra metade da equipe já está esperando do lado de fora e abre fogo. Enquanto os capangas atiram de volta, Kassar ativa os explosivos, fazendo o túnel desabar e matando todos os agentes que estavam dentro. Sem esse reforço, a equipe que esperava na saída fica sobrecarregada e mais agentes morrem no tiroteio. Eles não têm escolha a não ser se esconder atrás de containers, dando aos criminosos a chance de fugir em um barco. Enquanto navegam, Kassar fica furioso ao ver que um de seus homens está morrendo. Naquela noite, Kassar recebe um pacote especial de traficantes em um grande navio antes de retornar ao continente. Enquanto isso, Dawai é informado de que a temperatura na usina baixou o suficiente para que possam entrar sem morrer na hora. Ainda está bem quente, então precisam usar trajes de proteção e agir rápido. Ao entrarem na sala de computadores, veem corpos espalhados. Um dos agentes desmaia por causa do calor e Nick pede a Dawai para tirá-lo dali enquanto termina o trabalho. Ele quebra
quebram o armário de emergência, pegam um machado e atacam os servidores, o que faz partes do teto caírem com a vibração. Mesmo assim, Nick continua até abrir o servidor e pegar um disco rígido. Depois, ele e Dawei carregam o agente doente para fora. A equipe de emergência esfria o disco e o conecta a um computador. Eles encontram fragmentos do malware, mas estão muito corrompidos para obter informações úteis. Nick se lembra que o governo recuperou seus dados mesmo depois que ele tentou apagá-los quando foi preso. Carol admite que eles têm um software chamado Viúva Negra que poderia ajudar. Ela pede permissão ao seu chefe, mas ele se recusa a emprestar para a China ou para um hacker criminoso. Como o software pode ser acessado remotamente, Nick se oferece para invadir o sistema do governo. Carol está tão desesperada que aceita. Toda a equipe, exceto Lien, sai da sala para poder negar envolvimento se algo der errado. Nick envia um e-mail falso ao chefe de Carol pedindo para trocar a senha, e seu malware detecta a nova senha, permitindo o acesso ao Viúva Negra. A equipe sai para jantar sem saber que estão sendo seguidos. Alguém coloca algo debaixo do carro. Quando voltam, Nick já tem o IP do hacker. Descobrem que o servidor do hacker fica na Indonésia, mas Nick não consegue invadir porque está hospedado por uma empresa exclusiva para hackers, o que o torna invulnerável. A única opção é ir pessoalmente até lá e pegar os discos físicos. Carol sabe que não conseguirá mais favores depois de pedir o Viúva Negra, então Dawei promete falar com seus superiores para conseguir vistos e credenciais que funcionem na Indonésia. Algum tempo depois, Lien acessa os registros da empresa. Ela percebe pagamentos para um software que aluga tempo de satélite. O hacker comprou imagens de alta resolução da costa da Malásia. Enquanto isso, o governo chinês informa Dawei que o FBI contou a ele sobre Nick ter invadido um software confidencial e exigem que ele volte para a prisão. Dawei tenta argumentar que sem Nick eles nunca teriam encontrado o hacker, mas seus superiores não querem ouvir. A equipe poderá ir à Indonésia, mas Nick deverá ser enviado aos Estados Unidos pela manhã. Dawei avisa Lien por mensagem, então ela e Nick fogem imediatamente. Carol recebe uma ligação do chefe que a repreende pelo ocorrido. Ela tenta explicar que estava de mãos atadas, mas mesmo assim recebe a ordem de entregar Nick. Quando vai até o quarto dele, ele já sumiu. Descobrem que Nick modificou o aplicativo da tornozeleira do agente e logo corrigem para localizar sua posição atual. Dawei se encontra com Nick em segredo. Ele revela que os americanos acham que a China tem o Viúva Negra por causa dele, então pede que ele fuja e promete encontrá-lo depois na Indonésia. Lien também quer ir junto, mas Nick acha que é perigoso demais. Eles discutem até que ela decide deixá-los a sós. Enquanto Carol e outro agente tentam seguir o sinal da tornozeleira, Lien vai na frente e espera por Nick e Dawei no aeroporto. Nick tem uma conversa séria com ela até que Lien entende que não pode namorar um fugitivo. A conversa é interrompida quando o carro explode atrás deles, matando Dawei instantaneamente. Kassar e seus homens estão por perto e começam a atirar, então Nick segura a Lien, que está em choque, para mantê-la escondida. Nesse momento, Carol e seu parceiro chegam e entram na troca de tiros. Eles conseguem eliminar alguns capangas, mas logo são abatidos também. Nick e Lien aproveitam a distração para fugir e se escondem na estação de metrô, entrando no trem segundos antes de serem pegos. Lien anuncia que quer vingança e Nick concorda em deixá-la participar. Pouco depois, Lien paga alguns criminosos para conseguirem passaportes falsos e remover a tornozeleira de Nick. Em vez de irem para a Indonésia, decidem ir à Malásia para descobrir o que o hacker está buscando. A polícia ainda está seguindo o aplicativo da tornozeleira para encontrar Nick, mas ela já foi jogada no oceano. Subornando o dono de um avião particular, Lien e Nick conseguem voar para a Malásia. Eles seguem as coordenadas obtidas pelas imagens de satélite, mas a área parece estar vazia. De repente, notam uma escada escondida entre as pedras e a sobem até encontrar uma escotilha. Ao verificar o local, descobrem as máquinas que controlam a represa local. O modelo das bombas de água é o mesmo da usina de energia, então Nick deduz que o hacker quer sabotar a represa para destruir as minas de estanho e lucrar com
comprando opções de estaim. Os ataques anteriores foram apenas testes para aperfeiçoar o código. Algum tempo depois, a dupla chega à Indonésia e compra várias ferramentas que montam junto aos seus computadores no quarto. Em seguida, Nick entra em um carro no topo de um prédio. Ele empurra uma van do terraço para fazê-la cair sobre o prédio da empresa de hospedagem, causando grandes danos. Logo, a área fica cheia de policiais e equipes de emergência. Enquanto todos estão distraídos com o caos, Nick se infiltra no prédio e conecta seu computador ao servidor para baixar arquivos e códigos. Eles levam tudo de volta para o quarto, onde ele e Lien analisam as informações e confirmam que o hacker criou uma terceira versão do Red. Eles também descobrem que a represa é realmente o próximo alvo e obtém as informações reais da conta bancária do hacker. No dia seguinte, Lien vai até o banco e diz à recepcionista que tem uma apresentação com o gerente, mas que derramou café em seus documentos. O gerente aceita imprimir uma nova cópia e conecta o pendrive dela, o que permite que Nick invada o sistema do banco e transfira todo o dinheiro do hacker para sua própria conta. Em seguida, ele envia ao hacker uma mensagem de aviso com um número de telefone. Mais tarde, eles recebem uma ligação de Kassar, mas Nick exige falar com o verdadeiro hacker e desliga. O telefone toca novamente e dessa vez é Sadak, que é o verdadeiro hacker e chefe de Kassar. Nick finge querer se aliar a Sadak e eles combinam um encontro. Esperando o pior, Lien compra várias coisas na loja e Nick improvisa uma proteção para o corpo. Ele também esconde algumas ferramentas para autodefesa. Nick pediu que Sadak trouxesse apenas Kassar, mas ele aparece com todos os seus homens. Lien observa de longe e avisa Nick, que liga para Sadak e muda o local do encontro. À noite, eles vão ao festival local, mas Sadak leva seus homens novamente. Eles se escondem entre a multidão e empurram os dançarinos se for necessário. Nick tenta surpreender Kassar por trás, mas ele se vira com uma arma. Quando Kassar se aproxima para revistá-lo, Nick age rápido, agarra sua cabeça e o esfaqueia com uma chave de fenda. Em seguida, Nick pega a arma de Kassar e se aproxima de Sadak, mas antes que possa atirar, os homens de Sadak abrem fogo. A multidão entra em pânico enquanto Nick atira de volta, sendo atingido algumas vezes, mas também matando os dois capangas. Sadak parte para o ataque com uma faca que se prende no capuz de Nick. Uma luta intensa começa e Nick consegue quebrar o braço de Sadak, criando uma abertura para esfaqueá-lo várias vezes até ele cair morto. Depois, Nick corre para se reunir com Lien, que o leva de volta ao carro. Graças à proteção improvisada, os ferimentos de Nick não são fatais e Lien rapidamente faz curativos nele. No dia seguinte, o casal deixa a Indonésia e começa uma nova vida usando o dinheiro de Sadak. Terminando assim Black Hat, filme de thriller e ação de 2015. E aí, o que você achou desse filme? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o resumo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima história.